Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs da IHM. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, as irmãs, para mais uma parte do seminário Fundamentos da Fé Cristã. Hoje é a parte 9 do seminário. Toda terça-feira, às 7h30, nós temos aqui o prazer de estarmos ministrando aí na sua casa, entrando aí no seu lar, sobre esse seminário, sobre esse tema tão importante que é a respeito da fé, A fé é o assunto mais importante da Bíblia. Nenhum outro assunto é mais importante do que a fé bíblica, a fé cristã, Temos aqui o auxílio nas libras da Regiane, temos aqui o Rodrigão aí na filmagem e o apoio do Edu aqui, junto conosco aqui. Temos aqui a visita ilustre aqui do Marcelo Bezerra, Está junto aqui conosco. E eu quero dizer aos irmãos que a gente ama muito a todos, E é um prazer poder abençoar a sua vida com o estudo, a ministração da Palavra de Deus. O maior bem que nós podemos fazer para a tua vida é compartilhar o conhecimento, compartilhar o entendimento da palavra na sua vida, Como nós falamos, hoje é a 9ª parte, Nós falamos na primeira parte sobre a importância da fé na vida cristã. Falamos também na segunda parte sobre a definição da fé, Como a Bíblia define a fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1. Falamos também sobre o firme fundamento, onde nós temos que edificar a nossa vida, a nossa casa espiritual e a nossa fé, Lucas 6, 46 ao 49. Falamos sobre a importância de você separar a fé dos seus sentimentos na alma, A fé tem que estar edificada sobre a palavra e não sobre os sentimentos e as emoções, porque as nossas emoções elas variam muito, elas oscilam muito, elas são bastante vulneráveis, volúveis, Mas a palavra de Deus, segundo o salmista diz, Salmo 119, verso 89, para sempre está firmada no céu, Falamos sobre a importância de você aprender a ministrar para você mesmo, Através da confissão da palavra, das ações de graças, do louvor e da adoração pessoal. Ministrar para a tua alma, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, quando o medo bater na tua porta, a ansiedade, a tristeza, a angústia, a dúvida, o medo, o que você tem que fazer? Deixar tudo isso dominar você, te controlar, ou você combater o bom combate da fé, fazendo a boa confissão da palavra, oferecendo a Jesus ações de graças, louvando a Deus, adorando a Deus, para que você seja liberto dessas setas malignas, seja liberto, dessas mentiras, raciocínios falsos, e trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e também lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo com a palavra, e Ele fugirá de vós, diz Tiago 4:7. Falamos também na semana passada, na terça passada, como vem a fé, Romanos 10:17. A fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, esse ouvir, muita gente acha que é apenas o ouvir com os tímpanos, os ouvidos físicos, Ouvir o pregador pregar, ensinar, também faz parte, mas esse ouvir, é muito mais do que você ouvir uma pregação, ou ler um livro, ler a Bíblia. A verdade, o que gera fé no nosso coração, o que produz fé em nós, não é só ouvir, não é só ler, mas é ter a revelação da palavra no nosso coração, é ter o entendimento da palavra, da
dado a nós, ministrado a nós, pelo Mestre, o Espírito Santo. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos ensina todas as coisas. Esse entendimento vem dele. Entendeu? Quando você tem comunhão com Ele. Por isso que é importante você orar em línguas, que quem ora em línguas, ora mistérios com Deus, né? E esses mistérios são revelados a nós quando nós examinamos as Escrituras. Aí o Senhor tira o véu e nos dá o espírito de revelação e de sabedoria, ilumina os olhos do nosso coração e nos dá a compreensão e a revelação e o entendimento da palavra. É esse entendimento que produz fé, né? E hoje nós vamos falar, né, a respeito da ignorância que escraviza. O maior inimigo do cristão, né, é a sua própria ignorância a respeito da palavra de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Olha só o que Deus está falando sobre, naquela ocasião, o povo de Israel, e agora, no Novo Testamento, a igreja, né? Nós somos o Israel de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Aí, Isaías 5,13, o meu povo está sendo levado cativo, ou está sendo destruído, porque lhe falta o entendimento, lhe falta o conhecimento. Então, o maior inimigo da fé, o maior inimigo do cristão, o maior inimigo da fé, é a ignorância acerca da palavra de Deus. É a falta de compreensão acerca da palavra de Deus. Em outras palavras, a partir disso, né, nós podemos deduzir: você nunca vai conseguir crer além do entendimento que você tem da palavra de Deus. A tua fé nunca será maior do que o entendimento que você tem da palavra. Entendeu? E isso é um conceito muito importante. Entendeu? A ignorância da palavra de Deus, da verdade, nos torna vulnerável ao maligno, porque ele é o pai da mentira. E ele sabe muito bem usar a mentira, o raciocínio falso, o engano, mais o medo, para nos enganar, nos oprimir e nos manipular, roubar, matar e destruir. Se o nosso inimigo é o pai da mentira, então a maior arma que nós podemos utilizar contra ele, né, é a verdade da palavra de Deus, que Paulo chama, a Zenaide pregou isso domingo, né, o escudo da fé, o cinturão da verdade, né, que é o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra. Nada é mais importante para a nossa fé do que compreender de maneira correta, profunda, por revelação, a palavra de Deus. Entendeu? Satanás, ele é enganador, ele é um mentiroso. Por isso que a gente tem que se revestir do conhecimento, do entendimento da palavra, orando bastante em línguas, examinando bastante as Escrituras e meditando sobre a palavra de dia e de noite, para adquirir com o auxílio do Espírito Santo o conhecimento, a revelação da palavra. Por isso que Jesus declarou em Mateus 22, 29, ele disse para o povo de Israel, naquela ocasião: errais
por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? A ignorância acerca da palavra nos priva de vivermos, né, no plano e no propósito de Deus, e nos priva de muitas bênçãos. Muitas bênçãos, né, são roubadas de nós devido à falta de entendimento, devido à falta de compreensão da verdade da palavra de Deus. Por isso, né, que muito crente, entendeu? Está sofrendo aí desnecessariamente, achando que todo esse sofrimento é uma prova enviada por Deus. Quando, na verdade, a maior parte dos sofrimentos, a maior parte dos erros, a maior parte das derrotas e fracassos e quedas, né, e frustrações é devido à falta de entendimento e à compreensão da palavra. Por isso Paulo diz em Efésios, capítulo 4, do 17 ao 18, ele fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andem mais como andam os gentios. Como é que andam os gentios? O ímpio, né? Ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Está vendo? Aí ele manda a gente renovar o entendimento do novo homem, pela revelação, pela compreensão da palavra, ministrado a nós, por quem? Pelo Espírito Santo, entendeu? Então, se você deseja ter uma fé robusta, né? Se você deseja receber as promessas, receber as bênçãos, viver no sobrenatural de Deus, você precisa renovar a tua mente por meio do entendimento da palavra, Romanos 12, 2, para que você não só conheça, mas experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é renovar a mente? É substituir toda a mentira do diabo, todos os conceitos filosóficos contrários à palavra, toda a tradição religiosa, pela verdade revelada do Evangelho, da palavra de Deus. Quem vai fazer isso por você? O Espírito Santo. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso, o Espírito da verdade, né? Viver na ignorância da verdade é viver separado das bênçãos de Deus. Por isso que Deus diz em Isaías 55, verso 8 e 9, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos, diz o Senhor. Pois assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Entendeu? E Amós 3,3 diz que duas pessoas não podem caminhar juntas se não houver entre elas acordo, comunhão, concordância. Como que eu posso andar com Deus, né, se eu penso diferente dele? Entendeu? Somos nós que temos que alinhar a nossa maneira de pensar à mentalidade de Cristo, à mente de Cristo, e andar segundo os pensamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a verdade de Deus, né? Renovando essa mente todos os dias, né? Não se conformar mais com este mundo, diz Romanos 12, né? Não pensar mais como o mundo pensa. Nós somos agora uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se nós somos uma nova criação, se o nosso espírito nasceu de novo, se ele foi regenerado pela vida de Deus, pela natureza de Deus, agora precisa haver uma mudança na nossa mentalidade, uma renovação na nossa maneira de pensar. E quando muda a nossa maneira de pensar,
muda também nossos conceitos, muda também nossa maneira de ver as coisas, muda também a nossa fé, o nosso posicionamento, nossas confissões, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver e, consequentemente, diante de tudo isso, nós vamos desfrutar, nós vamos experimentar da vontade de Deus, que é boa, agradável e é perfeita, entendeu? Por isso, entendeu? Que nós, precisamos urgentemente mergulhar, nos entregar à prática das leis espirituais da comunhão. Nada é mais importante do que isso. Tem gente que fala assim, eu vou fazer o seminário tal, o seminário A, B ou C, porque eu quero conhecer Deus melhor. Não estou dizendo que é errado você fazer um seminário, mas não é o seminário que vai fazer você conhecer a Deus. O seminário, ele vai te dar um conhecimento teológico. Você vai aprender geografia bíblica, você vai aprender cultura, você vai aprender teologia sistemática, você vai aprender escatologia, você vai aprender hermenêutica, homilética, você vai aprender eclesiologia, você vai aprender várias matérias dentro da teologia. Mas não são essas matérias que vão fazer você conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Você precisa se entregar às práticas das leis espirituais da comunhão. Começando, primeiramente, após o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo e o dom de orar em línguas, você se entregar à prática da oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai conhecer o Espírito Santo. E você vai dar a ele condição favorável para interceder com gemidos inexprimíveis em teu favor e orar o plano de Deus para a sua vida e ativar a unção da revelação da palavra. E isso vai despertar o teu espírito uma fome pela meditação da palavra. Aí você vai se entregar ao exame exaustivo da Escritura, tendo o Espírito Santo como guia, como mestre. Aí você vai aprender a meditar na palavra e você vai praticar as leis da meditação, que são as ações de graça, confissão, louvor e adoração. Isso vai revolucionar a sua vida, entendeu? Isso vai mudar completamente a sua vida. Aí você vai conhecer a Deus, não pelo entendimento intelectual da teologia, mas pela compreensão, por revelação da mente de Cristo, da sabedoria de Deus, da palavra da verdade. O amor de Deus vai ser derramado no seu coração, a paz de Cristo, o gozo do Espírito, a unção do Espírito, a sabedoria de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Acredite, isso vai mudar a sua vida. E a partir dessa renovação da mente, você vai ser liberto da ignorância, da religiosidade, dessas filosofias mundanas, conceitos mundanos, E a partir da renovação da mente pela palavra, você vai começar a pensar como Deus pensa, a ver as coisas como Deus vê, a crer como Ele crê, a falar como Ele fala, a viver e agir como Ele vive, desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a semana que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Não perca, não perca. Entendeu? Se tem uma pessoa que a gente precisa conhecer, é o Espírito Santo. Se tem alguém que nós precisamos desenvolver profunda intimidade, sensibilidade, é o Espírito Santo. Entendeu? Intimidade com Ele. Na terça que vem, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu queria dar alguns avisos importantes. Essa é uma semana fundamental, porque nós vamos ter, na quinta e na sexta, 8 da noite, e no sábado, às 5, células
né, de comunhão, discipulado, estudo da palavra. Não perca essas células. Essa semana nós vamos falar sobre o terceiro fruto da maturidade. Não perca, o terceiro fruto da maturidade. É uma lição fantástica. É a arte de saber se relacionar com os irmãos em Cristo. Que lição! Tá? Terminei hoje, já mandei para a liderança. Amanhã nós vamos ter reunião com os líderes para falar sobre isso. Tá? No sábado vai ter também o Espaço Jovem. Tá? A nossa moçada, os jovens e adolescentes vão se reunir aqui na igreja, né? E vão meditar sobre essa lição juntos. Vai ter um louvor, né? Eu acredito que o Espaço Jovem é às 7h, né? É 7h, não é isso? Tá? Então, nós vamos ter também, domingo de manhã, está aqui o Marcelo, né? Ele vai estar ministrando sobre doutrinas bíblicas, 40 lições, tá? Eu falo para vocês, se eu tivesse isso aqui, quando eu me converti, em 86, meu Deus do céu, né? Eu não tive nada disso, nada, entendeu? Então, não perca essa classe, todo domingo, 8h, das 8 às 9. E às 9, está aqui um convite para os casais. Às 9h, cada casal traz seus comes e bebes. Não precisa ser nada caro, chique, não. Né? Para a gente tomar um café junto, ter um momento de comunhão. Aí depois nós vamos ter um momento de louvor. E aí eu vou trazer uma palavra do coração de Deus para os casais. Domingo agora, dia 27, às 9h. E à noite, às 6h, nós vamos ter um culto de celebração, louvor, coleta de alimentos. Aí eu conto com a liderança, o apoio dos irmãos, para a gente ter uma ótima arrecadação, para a gente continuar ajudando as ONGs parceiras e as famílias carentes. Domingo agora, às 6h, e o tema da mensagem é tremendo. Tudo de volta. Tá? Grave esse tema aí, tudo de volta. Você vai ser grandemente edificado, abençoado. Aí na outra semana, dia 6, né? Dia 6, domingo, nós vamos ter o Abrace, né? O Abrace, às 9h, depois da classe de doutrina. Para você que vai se membrar na IHM, também batizar, tem que fazer o Abrace. É para estar aqui dia 6. Aí depois do dia 6, dia 13, nós vamos fazer o primeiro batismo nas águas, depois da pandemia. Nós ficamos 2 anos sem ter batismo, né? Então nós vamos ter agora lá no sítio da Mônica e do Eustáquio, em Juquitiba. Vamos sair daqui 7h30. Ninguém precisa pagar a taxa do sítio, porque eles semearam. Deus abençoe a Mônica e o Eustáquio. Os irmãos apenas vão ter que ver aí condução, gasolina, aí rachar com os irmãos. Cada um vai levar seus comes e bebes, vai ter um cafezinho lá, vamos tomar um café, aí vai ter o culto, o batismo. Aí o almoço, terminou o almoço, a gente retorna, porque às 6h, dia 13, nós vamos ter um culto abençoado e a ceia, né? É o culto e a ceia, tá bom? Amém? Glória a Deus. Tem gente que fala assim, mas não cansa. Cansa é viver no pecado. Viver no pecado cansa. Servir a Deus não, Ele renova as nossas forças e as nossas energias todos os dias como da águia, diz a palavra, né? Glória a Deus. Quero mandar um grande abraço aqui, né? Tem muita gente querida aqui, além do Marcelo que está aqui pessoalmente, glória a Deus. Tem a Zenaide lá, o Piá, toda a família Capinã, que a gente ama muito, uma bênção. Abençoar também a Cris, né? Esposa do Marcelo, todos os filhão lá, o Lucas, a Rebequinha e o Gustavinho, né? Me deu um branco do nome, o Gustavo, né? A Joselma Ramos, Deus abençoe Joselma, Mislene, glória a Deus, a Patrícia, junto com o Fernando, uma bênção, o irmão Ialdo, saudade, irmão Ialdo, do Senhor estar conosco aqui. Domingo agora eu conto com a presença dos irmãos. Vamos notar aqui, vamos encher. Vem de máscara, álcool gel, não tem perigo não, né? O Daniel Pinheiro, a Edna Gonçalves, Lucilene Silva Santos, Luciene,
a Cida e o Dil, Deus abençoe. Irmã Tereza Magalhães, glória a Deus, Deus abençoe a todos, né? Aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois, né? E nós também pedimos o apoio financeiro para essa obra, né? Nós temos aí mais de 30 missionários apoiados, ONGs, projetos missionários, né? Agências missionárias. Semeie nessa boa terra e o Senhor vai abençoar a tua semente, multiplicando ela poderosamente. Você pode fazer um Pix, né? Abençoar IHM, para que a gente possa abençoar missões no mundo todo e as ONGs parceiras também. Glória a Deus. Vamos orar e encerrar essa live. Feche os seus olhos, una a tua fé com a minha. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe. E Ele te ama e Deus quer fazer milagres na sua vida. Pai querido, Pai glorioso, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar da palavra com os nossos irmãos, amigos, ó Pai, familiares. Que o Senhor abençoe grandemente. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece a dor, a luta, o sofrimento e a necessidade e o anseio de cada um. E a tua palavra diz, ó Pai, que tudo é possível ao que crê, e tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E no nome de Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um, Pai, sobre cada casal, sobre cada família. Pai, que o Senhor venha curar o enfermo nesta hora, levantar aquele que está caído, fortalecer aquele que está fraco, abrir porta de emprego para aquele que está desempregado, aquele que está atravessando uma luta financeira, que o Senhor venha se mover poderosamente, abrir portas, trazer provisão, trazer prosperidade, operar um milagre, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada família. Derrama o teu amor, derrama a tua paz, derrama o teu gozo, derrama as suas bênçãos. E Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para você, tá bom? Uma semana de vitórias, de conquistas e de realizações. Em nome de Jesus. Amém.